frente. Tudo vai ser diferente. Agora 5h12. Não, Roberto Carlos não é nosso entrevistado de hoje. Se o futebol não anda dando tanta alegria para os baianos que visitam a Fonte Nova, o jeito é apelar para a música. Roberto Carlos vai ser atração de um show marcado para amanhã na Arena Fonte Nova, a partir das 21h30. A gente resolveu então fazer um programinha um pouquinho diferente, bater um papo sobre esse cidadão Roberto Carlos, para saber um pouco do que ele representa para a nossa música. A gente chamou um entendido no assunto, pesquisador, cantor, compositor, para também falar um pouquinho sobre a carreira e também vai falar um pouquinho da carreira dele aqui em Salvador, o Paquito. Muito bem-vindo à Frequência Baiana. Tudo bem, Paquito? Tudo bem, Renato? Bacana. Tudo bem, Laurina? Tudo ótimo. Quem é Roberto Carlos para você, Paquito? Puxa, para mim é o meu primeiro contato com a música, além das cantigas de roda, né? Rapaz, eu jurava que a vida dele tinha começado com João Gilberto. Não, mas João Gilberto Começou? veio depois. Olha que curioso, né? Tinha um programa, Flávio Cavalcante, chamado Fora de Série, e que tinha uma música do programa que era assim: fora de série, aí falava João Gilberto, Roberto Carlos. Eu ficava assim, quem é esse que está do lado de Roberto Carlos? Que João Gilberto na época estava nos Estados Unidos e não era tão para uma criança assim. Roberto Carlos era muito popular. Depois que eu descobri, eu vi que os dois inclusive têm muita afinidade. João Gilberto era o ídolo de Roberto. O primeiro disco de Roberto é imitando João Gilberto. Aquele disco produzido pelo Carlos Imperial, né? Não é a ver com Bossa Nova, né? ele queria meio que cantar, ele, assim, é uma imitação que não é, assim, é bem imitado, mas, assim, não tem a força de João Gilberto. Quando ele encontra o caminho dele, aí tem a força dele, mas tem histórias curiosas, né? Diz que o Chico Buarque era cunhado de João Gilberto, né? Que ele foi casado com Miúcha, e disse que quando o Roberto Carlos estava fazendo um maior sucesso, que ele foi mostrar a João Gilberto vários discos que estavam tocando no Brasil, porque João Gilberto mora nos Estados Unidos, e que quando chegou em Roberto Carlos, que cantava Iê, 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 não era nem considerado música brasileira. Disse, João Gilberto falou, esse rapaz não é musical, esse eu conheço que ele é musical. Olha só. Tem essas histórias assim, né? Mas mas assim, começou mesmo com o Roberto Carlos. Pra você ter ideia, olha que interessante. O disco Jovem Guarda, de 65, eu tinha 1 ano de idade. Eu tinha esse disco, que é o que tem Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, né? Adorava adoro ainda. E na capa do disco, o título do disco é Jovem Guarda, que é o disco que, com esse disco ele estoura. Ele estoura com 1 ano de idade, então... E eu adorava. Aí, olha só, tem várias fotos dele, tem umas 4 fotos dele na capa. Em todas ele tá de jeans, com casaco, com a camisa e uma calça jeans. Aí eu achava, com 2, 3 anos, eu achava que ele era um militar jovem, por isso que era Jovem Guarda. Porque parece um uniforme, né? Então, pra você ver o significado que tem pra mim. Paquito, que fundou a banda Os Sete Cabeludos, né? Continua o projeto, Paquito? Continua o projeto. A gente não tem show marcado agora, não, mas assim, como eu sempre digo, a gente faz casamentos, batizados, shows, toda sorte de coisa. E quem quiser contratar, entra no Facebook, tem os Sete Cabeludos. Só para explicar, viu? Os Sete Cabeludos não é por acaso que a gente citou, não. Tem tudo a ver com o Robertão, né? Os Sete Cabeludos é uma canção... Não é muito óbvio, né? Inclusive nós somos 5, não somos 7. Mas os Sete Cabeludos é uma canção antiga. Tudo bem, eu tinha um Sexteto do Beco aqui em Salvador que tinha 16 pessoas, o que é Sete Cabeludos que são 5. Ninguém repara isso, né? Você tinha uma banda chamada Sexteto do Beco que tinha 12. Que era 16 Sexteto, dizia Sérgio Souto. Então né? vocês estão bem, tá, relaxa, tá tudo Pois certo. Aí tem o negócio dos Sete Cabeludos, eu tô doido para voltar até a cantar com os meninos, a tocar com eles. Agora é interessante, hoje... Eu estava falando com o Morotó, que te mandou lembrança, que toca no Sete Cabeludos, e né? da Retrofoguetes também. Morotó e Rex tocam, né? E eles vão tocar hoje no Irish Pub um repertório de Elvis Presley, que é Capitão Elvis e os Presley. Aí ele fala, faz o comercial para aqui que eu tô fazendo. Já tá fazendo, né? Aí, mas eu tô fazendo o Sete Cabeludos, a gente quer voltar aí agora, assim, a gente quer voltar a se apresentar e estamos fazendo... casamentos, batizados, aniversários. E agora a gente convida os ouvintes, né, Renato, a participar aqui com a gente, falar um pouquinho de Roberto Carlos. Eu tava louco atrás, Maria Lorena, de uma
uma historinha para trazer aqui para os ouvintes, porque essa historinha eu vivenciei, não é uma historinha minha, terceirizada, tá? Mas assim, eu fui na casa da então namorada de um amigo meu, acho que foi em Lagoinhas, São João, encontrei uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Ouvintes, se você já encontrou isso, por favor, diga que eu sou um cara muito mal informado, porque naquela época eu não conhecia. Um disco de papelão. Não, sério, não é o papelão revestindo, não. O disco em si, não era de vinil, era de papelão. Eu disse, não, isso aqui não existe, isso não é possível. Eu não quis sair da casa dela. Uma relíquia, né? Não, eu não quis sair da casa dela. Sabe como é que era? Era a capinha com o Roberto Carlos, bem jovenzinho, e do lado, assim, no encarte, né, daquele P de papelão, tinha informação assim, que o disco era um brinde para uma canetinha que você comprava. A mãe dessa minha amiga, ela ficou uma semana sem merendar para comprar o disquinho, cara. Imagina como essa caneta era cara. Que paixão, né? Por Roberto Carlos. Que paixão pelo Roberto Carlos. E a gente conseguiu fazer esse disco tocar. A Vitrola nem estava funcionando, a gente conseguiu, porque a gente tinha que testar. E tocou. E acho que era o Calhambeck. O Calhambeck, eu vi já esse disco também. Naquela época, da minha infância, eu lembro disso. Eu lembro que fazia um disco de papelão. Eu tinha um do Flamengo, do hino do Flamengo. Vamos ouvir então aqui uma historinha. A gente está buscando aqui uma historinha de uma ouvinte que a gente, claro, né, foi correr atrás de história. Se você também tiver, fique à vontade para participar, mandar sua história com o Roberto Carlos ou com a música do Roberto Carlos, né? Vai que você não conheceu, né? Uma música que tem a ver com o seu casamento, sua história, né? 87295248, ou então você pode fazer isso pelo SMS 72250, colocando BA na frente da mensagem de texto. Tem ainda o Twitter é o @BandNewsFM_SSA, mas a historinha que a gente ouve agora, qual o nome dela? Lélia Santana, vamos ouvir. Olha, a minha relação com o Roberto Carlos já começa com o meu casamento, que somos, assim, eu e o marido, somos fãs de Roberto, e no nosso casamento ele entrou, foi a música de Roberto. Durante os finais de semana, o que nós ouvimos é músicas do Roberto. Ele, na época dos LPs, nós compramos todos os LPs, os long plays de Roberto. Quando os long plays saíram de moda, que começaram os CDs, compramos todos os CDs de Roberto. E Roberto, final de ano, todos os programas são gravados. Tudo que passa sobre Roberto na TV, tudo é gravado. Quase um triângulo amoroso, né? Não, e isso me faz lembrar de um cara que eu conheço, né? Que acho que é o Zeca Forehead, não me lembro exatamente, é um fã de Star Wars, aquela série de filmes, né? Quando lançaram os filmes em Blu-ray, ele falou, lá vou eu comprar o Império Contra-Ataca de novo. Ele queria ter todos os formatos disponíveis para aquilo que ele amava. Imagina o Roberto Carlos lançar, sei lá, uma outra plataforma assim, né? Você ir lá de novo adquirir, né? Coisa de fã mesmo. Tanto que foi lançada a caixa em CD, toda remasterizada, né? Eu tenho a primeira. Que o repertório de Sete Cabeludos é desse 64 até 72, a gente vai até essa parte. Agora são 5h20 em Salvador. Band News FM, Frequência Baiana. É proibido fumar, diz o aviso que eu li. Há 40 anos, eu acho, né? Você disse que foi lançado alguma coisa assim, 40, 50 anos. Mais, 64, 50 anos. Caramba, o tempo passa, proibido fumar. E a música continua atual, né? Hoje mais ainda, né? Não, hoje ela é mais interessante que ela tem uma carga erótica, né? Bacana, né? Também, né? É mesmo? Uma carga erótica, é proibido fumar. Ele fala, eu pego uma garota e canto uma canção e nela dou um beijo com empolgação. Do beijo sai faísca. E a turma toda grita que o fogo pode pegar. Ele tá falando só de cigarro. Carnaval, né? Hein? Carnaval. Ele tá falando de cigarro só, tá falando de outras coisas, né? E aqui a gente tava conversando com o Paquito, você que não entendeu nada, né? Como assim? Roberto Carlos, Paquito no programa? Pois é, Paquito, cantor, compositor, artista daqui de Salvador, fã do Roberto Carlos, né? Que montou uma banda, inclusive, chamada Sete Cabeludos, para tocar o cancioneiro, mas ali a região dos 60, 64, por aí, né, Paquito? Até 72 a gente toca. Até 72, mais ou menos, eles estão tocando esse repertório
auditório. E ele está aqui comentando com a gente um pouquinho da história, da obra, da importância do Roberto Carlos. Ele que vai se apresentar na Arena Fonte Nova amanhã. Então a gente está dando aqui uma esquenta, né, para quem curte. E ouvindo também as histórias ligadas ao Roberto. Se você tem alguma história ligada ao cancioneiro do Roberto, fique à vontade. E você estava comentando aqui nos bastidores, né, Paquito, sobre fazendo uma comparação entre João Gilberto e o show do Roberto Carlos, assim, um pouco da mecânica dos shows, eu acho. Não, o que eu disse foi o seguinte: eu já vi muitos shows de João Gilberto. De Roberto eu só vi um. Mas foi muito bom ter visto. Assim, acho que deve ter uns 3 anos. Foi no Estádio Pituaçu. Mas olha só que interessante. Quando eu vejo o especial da Globo, eu sou fã, gosto, mas assim, eu não curto aqueles especiais muito. Eu acho meio frio aquele negócio. Montado, né? Mas ao vivo é diferente. É outra coisa. Você tá lá. Ele mostra uma outra coisa que é diferente, entendeu? Eu sei que é ao vivo também na Globo, na TV, mas tem um outro calor quando você tá no show. É uma coisa interessante porque tem algo de muito tradicional, né? Parece uma quermesse, uma coisa de Natal, assim, né? Como tudo dele, que hoje ligada a uma coisa institucional, né? Do todo ano, aquela coisa e tal. E tem uma coisa muito forte, assim, muito emocional. É como se a gente visse muitas coisas da vida da gente ali também com as canções dele, né? E ele ao vivo é muito forte. Tem eu vou até pedir licença. E João também é forte. Eu vou pedir licença aqui para Rony Jorge, porque ele comentou isso assim. Eu vou me apropriar aqui do que o Rony Jorge falou, né? Que eu tô o compositor daqui de Salvador também. Meu amigo. Né? Amigo seu, eu sei que ele é amigo seu, porque já me contou assim das disputas de quiz musical que vocês fazem. Mas ele estava comentando assim de ele ter assistido. Qual é o nome do documentário? Uma Noite 64, né? 65. 67, eu acho. 67. Uma Noite 67, que é um grande show gravado, que tem Chico, Caetano. É o festival. É um grande festival. E o Roberto tá lá. E aí o Rony viu e ficou impressionado e veio comentar, né? Rapaz, você vê Chico Buarque e Chico Buarque desafina. Você vê Caetano não. E Caetano desafina, porque aquela coisa assim de você cantar sob vaias e tal. E ao Roberto livre, chega, né? ao vivo. E Roberto, e ele falando, né? Roberto chega e arrebenta. E ele sabe que. Isso as palavras de Rony Jorge, ele falando assim, ele sabe que ele não está cantando para aquela plateia, sabe que ele tem que cantar para as câmeras, ele olha para a câmera, ele seduz a câmera, uma coisa assim. Mas é isso mesmo, o Rony está certo, é impressionante isso, porque esse festival de 67 era um festival de música brasileira. Roberto não era considerado música brasileira. Ele passa a ser considerado música brasileira depois desse festival por conta do tropicalismo, que começa a usar guitarra elétrica, essas coisas, aí tudo isso passa a ser música brasileira também. Os tropicalistas rompem essa fronteira. Mas o Roberto, ele canta uma música, um samba, Maria, Carnaval e Cinza, só que é diferente de todo mundo que está lá, meio assim, quase ainda meio amadores. Chico, Caetano, Gil. Roberto já é um super profissional. Ele já é um sucesso com Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, que é em 67. Ele já está... Só que ele, num festival desse, ele canta realmente, ele faz careta para a câmera. Ele está seduzindo o pessoal que está assistindo ele na TV. E ele canta irretocavelmente bem. É impressionante a concentração dele. Maria, Carnaval e Cinza. Pode botar no YouTube e ver. É impressionante. Eu vi isso na época. Caramba. Porque eu tenho 50 anos, né? Eu vi na época, eu lembro desse festival, e eu só queria ver Roberto Carlos, porque eu gostava de Roberto Carlos, era um menino de 3 anos, né? Queria ver Roberto, e eu lembro exatamente disso, agora não lembro dele. 3 anos você já era fã? Eu era fã desde um ano, 2 anos, minha mãe disse que eu imitava ele. Caramba. Assim, eu sempre, então, eu digo assim, não foi só cantiga de roda, foi Roberto Carlos. Eu vi uma entrevista, li uma entrevista do maestro que vai se apresentar amanhã com o Roberto na Arena e disse que tem uma surpresa para os baianos que forem conferir o show, que no repertório eles vão incluir uma música de um compositor daqui da Bahia. Você chuta alguém assim? Só assim... Eu chuto. Você chuta? Mas eu chuto, mas não aposto. Também não. Ontem eu apostei, perdi, tô devendo um jantar e um vinho para Marcelo Genesi. Não posso mais apostar. Acho que é Caetano, né? Quem é que ele gravou? Eu vou chutar. Caetano, sabe o né? que eu vou chutar? Eu vou chutar Caymmi. Ele gravou Caymmi. Ele gravou Acalanto. E é Pode lindo ser. também. Ele gravou os primeiros discos. Pode ser, sem dúvida. E é centenário do Caymmi, É né? Disco tudo de a ver, 71 ou 72. É lindo ele cantando Caymmi. Acalanto.
Será que No vai sair? segundo a gente vai ver se a gente acertou, se a Paquito acertou. Não, mas eu tô achando que pode ser Caymmi. Que é uma música que ele fez, que o Dorival fez pra Nana. Eu não lembro, foi nos anos 60 ainda que ele gravou. Foi um dos primeiros discos, Não, eu acho. inclusive, não, é de 71. É um disco já, ele já tá cabeludão, cabelo encaracolado. Já é o Roberto bem romântico, assim, eminentemente romântico. Já é um Roberto mais adulto mesmo. É um disco, inclusive, que tem a música do Divã, que fala do acidente e tudo. Então, o Roberto já reflexivo. É o único disco dele em que ele se desnuda, que ele fala de sua vida, ele fala de coisas assim. É um disco muito interessante esse disco. Que é um disco assim muito intenso. E que ele não costuma falar da vida pessoal, né? Esse disco é um disco tenso. Até hoje tem aquelas coisas. Quem é a nova namorada de Roberto Carlos, né? O povo comenta. Quem é ele? Esse segredo todo. Também deve ser difícil ser Roberto Carlos, porque esse cara é vigiadíssimo, né? Assim, ele é... Acho que desde que ele é sucesso, todo mundo em cima dele. Ele não pode ir no enterro do pai. Ele não conseguiu, quando o pai dele morreu. Ele não conseguiu ir no enterro. Caramba, eu não sabia dessa Eu história. lembro disso. O pai dele morreu e não conseguiu ir no enterro. É muito difícil, não é fácil não, mas é bom também, deve ser bom. A cantora Daniela Mercury já disse que vai levar um pouquinho de Jovem Guarda para o próximo carnaval. Vamos ouvir. Eu, afinal de contas, super fã de Vanderléia, de Erasmo, de Roberto, Vanusa, tantos grandes cantores da Jovem Guarda, das canções doces, desse rock leve, inocente dos anos 60, que estão sempre muito presentes na minha vida, pela influência que eles têm em toda a música popular brasileira e no meu coração. Então, eu também vou prestigiá-los. Provavelmente vou dedicar um dia de desfile somente à Jovem Guarda. Paquita, a gente ouve muito. Desculpa, Diga. eu achei curioso ela falar essas músicas inocentes, mas é isso. A gente olhando Proibido Fumar, O Leão Está Solto nas Ruas, essas músicas não são inocentes. Elas têm uma carga erótica barra pesadíssima. Assim, forte. O Leão Está Solto nas Ruas fala assim: o leão está solto nas ruas, foi descuido do seu domador, sei que ele está faminto, não come desde ontem, preciso encontrar o meu amor. Aí ele fala assim, ó: o leão está solto nas ruas, já faz um dia que ele fugiu. Não, calamidade igual nunca vi, jamais terá problemas de alimentação se ele encontra o meu broto por aí. Broto, entendeu? Tem uma... Sim. O broto deve ser formoso, gostoso, né? É isso. Então, assim, não é inocente, é um engano. Tem uma música que é o Feio, que é interessantíssima, que fala assim: vejam só que tipo esquisito eu vi, rapaz tão feio assim. Confesso, nesse mundo eu não conheci, quando sorrindo está, parece que um temporal vai desabar seu vasto narigão. Me lembra um grande pimentão, mas as garotas vivem por ele a suspirar, todas elas querem com o feio namorar. E é 54, o número do seu sapato, ele é comprido e até parece um toco quando está de pé, careca e bem sisudo. Caramba, fala baixo, também é bicudo. Eu falo. E no fim ele ainda diz assim: elas dizem que ele é feio, mas tem molho. Essa música não é dele, é do Renato, dos Renato seus Blue Caps. Mas é muito, entendeu? Não tem. É muito forte, né? É interessante. Você estava citando mais cedo, né? A relação do Roberto Carlos, de como ele foi adequado à ideia de uma música brasileira depois dos tropicalistas. Os tropicalistas sempre são... Eu sempre ouço falar dos tropicalistas como sendo os caras que contribuíram, entre outras coisas, para levar a guitarra. Você até pontuou isso. Mas a Jovem Guarda também fazia isso, né? Mas não era considerado música brasileira. Tanto que numa entrevista, teve uma entrevista que, assim, que a revista Fatos e Fotos, se eu não me engano, fez, que foi Chico Buarque e Geraldo Vandré, que foram os vencedores do Festival de 66, entrevistando o Roberto Carlos. Aí os dois perguntam: Roberto, você não vai fazer um disco de música brasileira? E ele mesmo diz: não posso, tal. Ele mesmo não considerava. Aí no festival seguinte, que Caetano e Gil incorporam guitarras e aquela coisa pop, aquela coisa do rock, eles incorporam isso Domingo no Parque, Alegria, Alegria, essa fronteira é abolida. Aí a partir dali, basta você cantar em português, você está no Brasil, que você está fazendo música brasileira. E Roberto Carlos hoje é inegável, ninguém mais duvida disso. Mas na época não era assim, nem ele mesmo considerava. Isso aí foi coisa de baiano, tá vendo? O baiano foi lá e os baianos foram lá e abriram. Agora, 5h33, a gente continua o papo aqui com o Paquito, inclusive para falar um pouquinho sobre a carreira desse artista que está aqui com a gente, falando sobre Roberto Carlos, saber o que ele pretende fazer aí nos próximos meses. Band News FM, Frequência Baiana.
ficam bilhões de habitantes, pessoas pequenas das janelas do edifício. Ninguém avista que me interessa. Estamos aqui de volta no Frequência Baiana com Paquito, ele que é cantor, compositor, pesquisador da área de música, deu vários pitacos aqui sobre a história do Roberto Carlos, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre a história desse artista daqui de Salvador, que lá nos primórdios teve uma banda de rock, Flores do Mal. Eu nem sabia que você estava no meio dessa banda, sabia que tinha uma banda com esse nome. A gente inclusive gravou uma música na época de Noel Rosa, Seu Jacinto. Que foi um acontecimento assim bacana. Esse ano você tocou na Casa Preta, no Lago 2 de Julho, que tem uma coisa, vamos dizer assim, um tanto mais descolada underground, e você tocou no Rubi, que é uma coisa mais suntuosa e tal. Essas manifestações assim diferentes, isso reflete um pouco o seu trabalho, talvez assim, dos direcionamentos? Nesses lugares, assim, atingir o maior número de pessoas, assim, para mim é tão bacana tocar num lugar quanto no outro. Não tem assim, bacana tocar tanto no Rubi quanto na Casa Preta. São climas diferentes e bem bacanas. Essa música que a gente ouviu... E o Rubi tem uma ideia errada, assim, é bacana, assim, assim que eu tô dizendo... Ela não é segregadora. Não é. Tem uma estrutura mais bacana, mas assim, eu não estou negando que o outro não tem estrutura, mas o outro é mais underground, entendeu? E o Rubi tem uma estrutura que, inclusive, para o artista é muito boa. A gente se sente muito... Eu não tenho o que falar nem da Casa Preta, nem do Rubi, na verdade. São características diferentes, né? Eu estou falando assim, a Casa Preta eu me senti muito abrigado no Rubi também. Todo mundo, cada lugar com o seu jeito. E cada lugar com o seu público também. Então, eu quero estar com esses públicos. Estou meio que voltando, né? Com esse trabalho autoral. Você já lançou Falso Baiano, Bossa Trash e o terceiro disco? Agora eu tô louco pra fazer. Eu tô com tanta música, dá pra fazer 2 discos. E o que é que falta? Tempo? Falta principalmente dinheiro. Porque hoje a gente concorre nesses editais do Estado, né? Mas o Estado não gosta, o Estado, pelo menos atual, acho que as comissões não estão me curtindo muito, não. E a gente também estava falando de Roberto Carlos, né? Como o Renato falou aí no início da entrevista. E a gente estava falando aqui em off de 2 músicas que Roberto Carlos não gosta de cantar. Não, o Detalhes ele canta. Mas o que eu acho curioso é que Roberto Carlos tem essa aura toda doce e tudo, mas se a gente notar as 2 canções de maior sucesso dele, que são Quero Que Vá Tudo Pro Inferno e Detalhes, são 2 pragas rogadas, né? Quero Que Vá Tudo Pro Inferno é uma praga rogada para quero que tudo mais vá pro inferno, quer ficar com o amor. E Detalhes é uma praga pra pessoa amada, é um encosto quase, aquele negócio assim, nunca mais você vai me esquecer, durante muito tempo em sua vida eu vou viver. E aí ele vai provando que ele tá lá presente, né? Quer dizer, então tem essa ambivalência, tem essa coisa romântica, doce, mas tem essa coisa também, tem uma violência também. E que isso eu acho que é também... Ele não é esse sucesso grande à toa, entendeu? Se a visão de vida dele fosse redutora, não teria esse alcance. Um pouco violenta, um pouco terna e um pouco caliente também, seu Roberto Carlos. Muito. Porque pelo menos o nosso amigo Vladimir mandou uma mensagem aqui pelo SMS, 72250, colocou BA na frente da mensagem de texto, calhou aqui o texto, ele falou aqui: já passei uma noite inteira de amor ouvindo somente o Roberto Carlos. Foi muito intenso. O melhor é a interpretação de Renato, né? Você sabe que eu fiz um curso por correspondência, né? Olha, eu vou contar um negócio pra vocês que é curioso de Roberto Carlos. Esqueci, desculpa. Ai, meu Deus, vai embora. Eu estava falar uma coisa. Estava falando das coisas calientes de Roberto Carlos. Não, desculpa. Descruza o dedo que volta. Mas enfim, a gente estava aqui comentando sobre sobre o Roberto Carlos, e esse foi um ano particularmente ruim, assim, me parece, para a imagem dele, né? Começou com a história das biografias, teve a história lá da Friboi, a gente estava comentando aqui que no filme do Tim Maia ele sai um pouquinho vilanizado, assim, na relação dele com o Tim Maia, mas isso parece que passa a margem do público, você não acha, Paquito?
Eu acho que a popularidade dele resiste incólume, né? Isso é que é impressionante. Também Roberto Carlos é gente, né? Assim, deve ter as dificuldades de ser Roberto Carlos. Eu estava comentando com você aqui, acho que foi em off, não sei se foi em off, ele não pôde assistir o enterro do pai. Sim, você falou no ar. Porque tinha muita gente, ele não teve como ir, então assim, é natural, acho que ele tem algumas reservas mesmo, né? Bom, a gente vai chegando assim ao final desta conversa com o Paquito. A gente chamou o Paquito aqui porque a gente sabe que ele é conhecedor da obra do Roberto Carlos, sabe tudo sobre o cara, sabe a cor preferida. Quem não sabe? Mas aí todo mundo Quem não sabe? O que eu sei que eu acho que é interessante, que não se fala tanto, eu acho isso bacana de se dizer, que quando o Roberto Carlos surgiu, quando era considerado música brasileira, o que era considerado o legado da música brasileira era o programa Fino da Bossa com Elis Regina. E o crítico Augusto de Campos mostrou que Roberto tinha mais a ver com o legado da Bossa Nova com João Gilberto do que Elis Regina com o Fino da Bossa. Que o jeito de cantar, um jeito do canto que realmente é influenciado muito por João Gilberto. Que é engraçado, né? O primeiro disco, como você falou, tem uma pegada bossa novística. Total. Há poucos anos atrás, ele grava com Caetano Veloso a música de Tom Jobim, né? Parece que de alguma forma vai e volta. Não, sem dúvida. Ele tem muito a ver. Ele tem influência de João Gilberto, e você vê isso em muitas gravações, inclusive, de carreira dele. Não só essas que ele imita. A própria Maria Carnaval e Cinzas do festival, se a gente ouvir, que tem no disco de Sanremo, tem muito João Gilberto ali cantando. Quando ele gravou também Ai Que Saudade da Amélia, você vê muito a influência de João. Paquito, cantor, compositor, pesquisador na área de música, nos deu aqui esse prazer de conversar um pouquinho sobre o Roberto Carlos. Agora a gente fica esperando a volta dos Sete Cabeludos, né? A gente vai voltar e eu vou fazer alguma coisa autoral em janeiro, só não sei aonde. Perfeito. Obrigado pela participação, Paquito. E Sete Cabeludos, tá no Facebook. Quem quiser show, casamentos, batizados, aniversários, a gente faz. Qualquer negócio. 5 horas e 50 minutos.